Olá, queridos! Que bom estarmos juntos outra vez para compartilharmos a palavra de Deus. Que o Senhor possa te edificar por intermédio dessa meditação, fortalecendo a sua vida espiritual, aplainando os teus caminhos e te abençoando em todas as direções. Esse é o meu sincero desejo. Bem, vamos ao estudo de hoje. A base dele está em Filipenses, capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Vamos à leitura. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo fala um pouco da sua experiência de vida cristã, das suas posturas diante de situações que são comuns a todos nós. As atitudes do apóstolo cooperavam com a sua caminhada espiritual. Infelizmente, muitos, por não terem a sabedoria de como agir diante dos desafios da vida, se equivocam e complicam a sua jornada. Mas Paulo nos dá bons conselhos com seu exemplo. Vamos ver então as atitudes de Paulo que norteavam a sua caminhada. Em primeiro lugar, não podemos nos conformar com as próprias limitações. No início do verso 12, Paulo fala da sua realidade, daquilo que enxergava na sua própria vida. Ele diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, ele reconhece que não havia atingido a perfeição, mas ele não desiste de buscá-la. Ele diz que prosseguia para conquistar aquilo para o que havia sido conquistado. Repare que isto é resultado da sua autoavaliação. Veja o quanto é importante fazermos uma avaliação acerca da nossa vida. Sermos criteriosos, a fim de sabermos o quanto já progredimos na fé, mas também de descobrirmos o quanto ainda temos que caminhar. Muitos não progridem porque se dobram diante das suas próprias fragilidades. São muitos os que se refugiam em desculpas, dizendo que são assim mesmos. O que é que eles podem fazer? Ninguém é perfeito, mas fomos conquistados para a perfeição. Deus quer que sejamos excelentes em tudo, mas se nos conformarmos, alegando que somos incapazes de avançar na direção da vontade de Deus, não cumpriremos com o propósito do Pai. Periodicamente, temos que analisar como estamos indo como marido, como pai, como filho, como aluno, como profissional, como servo de Deus, como discípulo, como discipulador e todos os papéis que desempenhamos nessa vida. Devemos nos comprometer em fazer cada vez melhor. Isso certamente glorificará o nosso Pai Celestial. As minhas limitações jamais devem me paralisar. Tenho que caminhar nessa vida com a convicção de que Deus é poderoso para me fazer superar as minhas deficiências. Sendo assim, renove o seu compromisso de seguir dentro da vontade, na direção da vontade de Deus. Vença os obstáculos que querem te inibir e impedir que você avance. Em segundo lugar, eu tenho que ter a sabedoria de deixar para trás o que me impede de avançar. No verso 13, depois de dizer que ele ainda não havia alcançado a sua meta, Paulo diz que fazia algo muito importante para os que querem ter sucesso nessa vida. Paulo afirma, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem muitas coisas que não cooperam com a nossa caminhada. São sentimentos que nos prendem
e não permitem que avancemos. Hebreus 12:1 diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso. Esses pesos na alma deixam a jornada mais difícil, nos embaraçam, prendem os nossos pés. Imagine aqueles presidiários que vimos nos filmes de antigamente, presos nos pés por uma corrente atrelada a uma bola de ferro. Eles até podiam se locomover, mas sem muita velocidade, com muita dificuldade. Infelizmente, muitos estão assim emocionalmente. Paulo, sabiamente, disse que ele se esquecia das coisas que ficavam para trás. Não podemos alimentar memórias adoecidas, senão elas se tornarão tão fortes que roubarão nosso ânimo. Mágoas, ressentimentos, amarguras, falta de perdão e tantos outros lixos emocionais devem ser descartados. É muito saudável diariamente fazermos uma faxina na nossa alma, uma limpeza no nosso mundo interior. Quem fica o tempo todo olhando para trás perde a perspectiva do futuro. Pense no automóvel. Há um para-brisa diante dos olhos do motorista e um pequeno retrovisor para que ele também possa se orientar. Quem dirige olhando para o retrovisor certamente sofrerá um acidente. Devemos olhar para frente. O passado, sem dúvida, é uma referência, mas não é o nosso objetivo. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Do mesmo modo, o que está à nossa frente é muito mais importante na nossa caminhada. Adiante de nós está aquilo que ainda não conquistamos, o que nos motiva a seguir em frente. Se os olhos estiverem no passado, presos às dores que já vivemos, além de perpetuarmos a dor, não avançaremos. Em terceiro lugar, temos que estar dispostos a avançar. No verso 13, depois de dizer que se esquecia das coisas que ficavam para trás, Paulo diz que avançava para as que estavam diante dele. Essa afirmação de Paulo revela a sua decisão de prosseguir na busca do que ainda não havia conquistado. Isso é fundamental na nossa caminhada. Estar disposto a avançar, independentemente do preço que teremos que pagar. Durante a nossa jornada, volta e meia aparecerá um argumento querendo roubar a nossa força, dizendo que não vale a pena, que o custo é muito alto. Quem está disposto a avançar não vai se render ao cansaço, às injustiças, às dificuldades e tantos outros obstáculos que fazem parte do percurso. Todos os dias devemos buscar inspiração na palavra de Deus, renovar o ânimo com as promessas que recebemos do Senhor, a fim de fortalecermos a nossa decisão. É extremamente importante alimentarmos a disposição da nossa alma. Desse modo, não ficaremos pelo caminho. O quarto ponto reforça o ponto anterior, que fala sobre a disposição de avançar. Paulo nos leva a entender que não podemos desistir das nossas metas e objetivos de vida. Ele começa o verso 14 dizendo que prosseguia para o alvo. Veja bem, é importante termos uma meta. Ainda que nesse contexto ele se refira ao seu compromisso com Deus e com a eternidade, entendemos que aí está um dos pontos principais que nos levam a viver com relevância. Lamentavelmente, muitos vivem sem alvos, não sabem onde querem chegar e por isso não chegam a lugar algum. Eles vivem assim, ao sabor do vento. Não há nenhum propósito, nenhum objetivo. Vivem ao acaso, sem que nada os mova. Todavia, por outro lado, existem aqueles que até traçaram metas, estabeleceram alvos, mas equivocadamente pensavam que as coisas aconteceriam de modo automático. Não perceberam que a caminhada é repleta de desafios e por isso acabam desistindo daquilo que num certo momento era o alvo. Ao dizer prossigo para o alvo, Paulo está afirmando que não desistiria do seu objetivo.
Portanto, tão importante quanto estabelecer metas é permanecermos firmes nos nossos objetivos sem desistir dos nossos alvos. Se você não tem metas, peça a Deus orientação que lhes dará os alvos corretos. E se você estabeleceu objetivos ou estabeleceu metas que ainda não foram alcançadas, não desista. Vá em frente. Prossiga para o alvo. Em quinto lugar, devemos fortalecer a decisão com a revelação de que todo trabalho tem recompensa. Depois de dizer no verso 14 que ele prosseguia para o alvo, Paulo acrescenta: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repare nisso. O apóstolo sabia que o seu esforço seria premiado. Estava convicto de que todas as lutas, todos os enfrentamentos, todos os desgastes pelo qual teria que passar, enfim, todo o preço que pagaria seria recompensado. Saber que a nossa dedicação será reconhecida pelo Deus Todo-Poderoso certamente produz ânimo no nosso coração. Paulo estava certo de que haveria um prêmio para tudo que ele fizesse dentro da vocação que recebera do Senhor. Não tinha a menor dúvida de que a sua luta não seria estéril, mas produziria resultados dos quais iria desfrutar. Assim também acontecerá conosco. Naquilo que insistirmos dentro da vontade de Deus, dentro do propósito traçado por Ele, o Senhor nos dará galardão. Não lutamos em vão. O nosso trabalho não é desperdício, perda de tempo. Todo o nosso esforço será recompensado. Creia nisso. Em sexto lugar, devemos, sobretudo, confiar na graça de Jesus, que patrocina a obra em nós. Paulo termina o verso 14 dizendo: em Cristo Jesus. Ele afirma que prosseguia para o alvo, ele revela o seu entendimento acerca do prêmio da soberana vocação de Deus, mas reconhece que tudo isso estava em Cristo Jesus. Aqui está o esteio de todas as suas atitudes, a compreensão de que tudo está vinculado à graça que flui por intermédio do Senhor. Se não permanecermos na graça, nada acontecerá. Se não cultivarmos a nossa fé, se não mantivermos a nossa aliança com Ele, não haverá recompensa. Podemos até mesmo ganhar o mundo inteiro, mas se nos distanciarmos da graça que está em Cristo Jesus, perderemos a nossa alma. Portanto, andamos aqui, nos movemos aqui, vivemos aqui, mas não podemos perder de vista a eternidade com Deus. A vida só faz sentido quando descobrimos a eternidade com o Senhor. Sendo assim, podemos ter sonhos, podemos traçar metas, podemos fazer planos, mas nada disso é maior do que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para concluirmos esse estudo, vamos recapitular as atitudes de Paulo que o levaram a viver uma vida relevante. Primeiro, não podemos nos conformar com as próprias limitações. Deus é poderoso para nos fazer vencer as nossas deficiências. Segundo, devemos deixar para trás o que nos impede de avançar. Não podemos ser reféns do nosso passado. Terceiro, temos que estar dispostos a avançar. Ninguém vai adiante se não tiver disposição. Quarto, não podemos desistir das nossas metas e objetivos de vida. Temos que ser resilientes, determinados, resolvidos de alma. Quinto, temos que fortalecer a decisão com a revelação de que todo trabalho tem recompensa. Nosso trabalho não é em vão. Todo esforço será recompensado. Sexto, sobretudo, devemos confiar na graça de Jesus que patrocina a obra de Deus em nós. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.